Tá começando agora mais um Desvio de Retina, sempre aqui com ele ao meu lado, meu irmão, João Dente. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como vocês estão? E hoje estamos aqui com ele, mais um convidado especial, Fran. E aí, Fran, tudo bem? Beleza, querido. Valeu, Vitor, pelo convite. João, que bom estar aqui com vocês. É isso aí, antes da gente começar, João, solta aqueles recadinhos importantes aí pra gente. Se você, independente do lugar que você esteja, se é o planeta Terra ou não, e você gosta do desvio de retina, você admira o nosso trabalho, você quer que a gente faça mais isso porque é gostoso pra caramba, então apoia. Existe uma rede de apoiadores aqui parece uma coisa tão grande, né? Falar rede de apoiadores. Uma rede de apoio, né? Para quem gosta do nosso trabalho, quem quer que a gente continue perpetuando por isso, traga convidados legais, aumente a nossa estrutura, melhore cada vez mais o conteúdo aqui para vocês. Então, tá em todos os nossos links, tá na nossa descrição, tá na descrição do Instagram, você pode achar no YouTube. E agora esse nosso segundo episódio que a gente tá gravando as câmeras, né? Então a gente também tá mudando algumas coisas. Então, pessoal, vai lá no nosso canal do YouTube, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E não se esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo para que isso seja entregue para mais pessoas que não conhecem o nosso trabalho. É isso aí, se inscrever no canal do YouTube, super importante. Isso aí, Fran, vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Quem é você, o que você faz, o que come. Não, massa. Senhores, eu sou psicólogo, sou educador. Agora, né, eu estou como secretário executivo da ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, lá no Conselho Regional de Psicologia daqui de São Paulo. Eu estou no núcleo de direitos humanos e políticas públicas e escrevo para a Carta Capital sobre religião, também sobre direitos humanos, sempre falando um pouquinho desse universo de onde eu venho. E sou casado com o Léo, é meu marido que emprestou o computador aqui, eu estou usando o computador dele. Então, é esse um pouquinho do meu universo e de quem eu sou. Eu fiquei curioso saber sobre essa sua coluna no Carta Capital sobre religião. Conta um pouco mais aí pra gente como que funciona isso, o que você fala lá, quais são psicólogo, educador falando sobre religião. Acho que tudo isso converge muito. Eu queria saber um pouco como que funciona para você ser colunista. João, que massa, porque é um tema que eu gosto muito de falar, mesmo porque a gente precisa ocupar espaços como esse aqui de vocês, para a gente falar de uma religião libertadora, amorosa, generosa. A gente tem visto o outro lado, né? Sempre quando as pessoas falam sobre religião, tem se destacado os aspectos mais opressores, mais cruéis, a religião se misturando com política e fazendo, inclusive, essa necropolítica que a gente está vivendo e tal. Então, é sempre bom a gente pensar nos aspectos amorosos da religião, e aí é isso que eu falo um pouquinho lá na Carta Capital. É um espaço que chama Diálogos da Fé. Cada dia da semana é um religioso e uma religiosa diferente que escreve, né, sobre os temas da atualidade. Eu venho da comunidade espírita, então eu falo de espiritismo e direitos humanos, espiritismo e vivência da humanidade, né? Dialogo com temas da humanidade. E aí eu acho que a gente pensar essa religião sempre como algo que pode contribuir para a sociedade ser um lugar mais generoso, mais acolhedor, mais fraterno para as pessoas, a gente faz contrapeso com aquilo que, infelizmente, tem sido destacado no que diz respeito às religiões de modo geral, né? Acho que por muito tempo a religião foi usada como uma forma de controle, né? Eu entendo até parcialmente antigamente, porque, vamos falar assim, há 2.000 anos atrás, sei lá, 1.000 anos antes de Cristo, era tudo uma baderna, vamos dizer assim, né? Tipo assim, tinha muita coisa. O povo era assim, é meio mesmo aquela frase, né? O homem é o lobo do homem, né? Então, se você deixar um animal como nós competindo assim, sem leis, sem que existam regras, né? Você acaba por ter uma sociedade colapsada. Eu até entendo, assim, em certos momentos, né? Porque a gente nunca pode olhar o passado com os olhos do presente, né? Mas eu não vejo como que isso se perpetua, né? De um Deus punitivo. Ou você tem a esperança quase nunca que você vai chegar no céu, ou você tem o medo de ir para o inferno, né? E parece que nesse âmbito você fica assim, não, eu não posso fazer isso,
porque eu vou ser castigado. Não é por um aprendizado, para você entender que aquilo não faz parte de um processo de ser humano positivo, mas sim por medo de um castigo, né? Cara, olha que legal isso que você está falando, porque assim, é assim que eu entendo, por exemplo, um livro como a Bíblia, um livro de orientação e de conduta, entendeu? Os caras não sabiam nem que tinha que usar, sei lá, não tinha banheiro, mas os caras estavam enterrar as fezes depois de utilizar. Então, eu acho que a Bíblia tem muito disso, de um livro de conduta, de ajudar as pessoas a se organizarem culturalmente, socialmente falando e tal. Então, eu não acho ele como um livro estanque ali, que você deve, um livro sagrado que você deve utilizar, como se ele tivesse sido escrito nos tempos de hoje. Então, a religião também pode ser assim, João, ela também pode contribuir para que as pessoas tenham vivências genuínas a partir das suas próprias experiências, né? Eu acho que a religião quer contribuir para que as pessoas sejam mais respeitosas, mais amorosas com o seu semelhante. E aí, se você cata um cara cruel pra caramba e o cara fala que está falando em nome de uma religião ou do cristianismo, que é a religião que eu venho, é um puta contrassenso, né? Que você fala, caraca, o cara nem testemunha através daquilo que ele está falando. Então, a religião ela pode ser algo muito libertador, mas ela também pode ser algo muito cruel. E a história tem falado isso. Você começou falando aí de história, a história tem falado muito disso, né? De como a gente queimava aqueles que se desviavam, né? De como que a gente maldizia aqueles, em especial os que não eram cristãos, numa vivência aí cristã, como que a gente ainda queima terreiro de candomblé agora no Brasil. É uma das coisas mais absurdas que eu tenho visto, o Vitor e João, são as pessoas queimando em nome de Deus, né? Destruindo o terreiro, e agora tem traficantes evangélicos. Cara, isso é um horror tão grande. Não que o cara não possa ser, ele pode ser sim, mas tá muito diferente do que o cristianismo pregava, né? Jesus deve estar meio bravo. A religião tá um pouquinho diferente, né? Veio evoluindo com a maldade humana, parece que ela tá trocando os lados, né? Mas é muito doido, assim, como você vê pessoas que simplesmente pregam uma coisa, pregam, sei lá, devoção por Deus e simplesmente escorraçam outras pessoas no seu dia a dia e aí chega lá na sua missa, no seu culto, onde quer que seja, e vai lá e, paguei meus pecados. Mas chega no dia a dia da pessoa, o cara é, desculpa a palavra aqui, um baita de um cuzão com as pessoas à sua volta e chega lá, apaguei meus pecados, ou tô cantando para Deus e tá tudo certo. Uhum. O Vitor, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito. Ela diz: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo, entendeu? Então, cara, como é que você vai falar que você ama uma divindade que você acredita, mas você nunca viu, entendeu? Você pode sentir, você pode ter tido experiências das mais místicas possíveis e tal, mas você não viu. E aí, e o seu semelhante ali, que está lado a lado e tal, você não faz nada para melhorar a vida dele, é um cara cruel com as pessoas e tal. E aí isso está lá no Evangelho de João 4:20. Eu gosto de usar muito essa passagem do 4:20 porque por isso que eu não esqueci, né? Deve ser por causa do 4:20. É uma passagem, eu vou dizer assim que é uma passagem diferenciada. Exato. E só vai rir quem estiver nos ouvindo, quem souber o que é 4:20. Quem não souber, dá um Google. Quem souber, dá um Google. Foi uma passagem, eu tenho certeza que é uma passagem bem tranquila e calma. Exato. Eram os novos baianos que fumavam com as folhas da Bíblia? Foram eles que foram falando isso? Tem uns Boa caras pergunta. aí. Ótima pergunta. Boa pergunta. Quem souber, manda pra gente que a gente vai falar no próximo episódio. Gente, rolou uma dúvida no último episódio. Quem fuma na Bíblia Será aí? Que são os novos baianos? De uma heresia, para quem acredita, né? Eu não tô nem aí. O cara pode fazer o que ele quiser. Mas imagina, cara, que brisa é essa, né? Que brisa sagrada que o cara ia ter, né? Que brisa sagrada é demais, né? Ô, Frei, conta um pouquinho, você é psicólogo também, né? Aquele deu uma respiradinha. Não, também, e é o que eu...
Ô Vitor, nós estamos em tempos muito duros, né? Embora a gente está aqui, está sendo muito legal essa prosa com vocês. Agradeço muito pela oportunidade da gente estar aqui indo. A gente está em momentos muito duros, né? Muito cruéis. Amigos da gente passando por situações muito difíceis, de grana. A gente falava, né, João, antes de começar, como que precisou se adaptar com as coisas de trabalho para poder ter minimamente uma subsistência. A gente bate a marca de mais de 300 mil pessoas, 300 mil brasileiros morrendo por conta do Covid. E aí, além da pandemia, tem também uma questão de saúde mental aí muito forte, que é os órfãos da Covid. Então, as pessoas que estão ficando órfãs e órfãos por conta da pandemia estão perdendo seus familiares, perdendo pai, perdendo mãe. Tem as pessoas que estão com Covid, que têm medo de morrer, então tem uma puta angústia, uma baita ansiedade. Tem as pessoas que estão sendo prejudicadas porque não estão trabalhando ou porque está em casa tem um ano, entendeu? Então aí dispara todos os gatilhos e tal. E aí eu acho que a psicologia é uma psicologia séria, uma psicologia laica, porque também é legal pensar isso, né? Porque embora eu seja um religioso, né, um cristão e psicólogo, mas eu creio muito numa psicologia laica, entendeu? Você não vai fazer religiosidade dentro do setting terapêutico. Você faz isso dentro da sua comunidade de fé, lá num processo terapêutico, Quem tá você vai aberto fazer para quem tá ciência. aberto para isso, né? A pessoa tá indo para um intuito, né? Quando ela tá indo com você, ela tá indo para o intuito do ser, né? Do dela. Aí quando ela tá num templo religioso, ela tá em outro intuito, lógico que também é o ser, mas ela tá num outro intuito, né? Você pregar isso é negativo, né? Exato, exato, João. Inclusive, é uma falta ética gravíssima você levar os seus aspectos religiosos dentro de um espaço terapêutico, mas tem de montão, viu? Tem um monte e a gente tem se ocupado muito também no conselho para orientar esses profissionais que o espaço terapêutico não pode ser um espaço de proselitismo, não pode ser um espaço de pregação, e aí deixar também muito separado, porque é isso, eu me constituo dessa maneira, né? Então eu sou um cristão, eu sou psicólogo, eu sou gay e tal, mas dentro do espaço terapêutico eu sei muito bem o meu papel ali enquanto terapeuta, não vou fazer proselitismo e tal. E aí, Vitor, voltando para a sua questão, a psicologia tem sido uma ferramenta muito importante para a gente superar e entender esse momento que a gente está vivendo cruel, desumano, negacionista, entendeu? Então, muitas pessoas queridas, e isso vai atingir mais e vai doendo mais ainda, porque é muita gente querida e próxima com ansiedade, com angústia, com crises de pânico. Então, a gente precisa contribuir muito, e eu acho que nós, psicólogas e psicólogos, temos um papel muito importante em ajudar a entender e contribuir para esse momento desafiador que o povo brasileiro está passando, que a humanidade está passando como um todo. Ô, Fran, a gente até estava conversando com a Anne, eu acho, um tempo atrás, e um amigo nosso perguntou sobre crianças, né? E como que são esses filhos da pandemia, vamos dizer assim, né? Como que tá a estrutura? Eu acho que vocês devem ter um conselho, né? Você falou que participa, né, desse órgão dos psicólogos, né? Como que vocês veem essas crianças que estão crescendo em meio a tudo isso? Que reflexo isso pode ter para a nossa sociedade como um todo, aqui, na sua visão? A Anne, que vocês estão falando, é amiga da Karine também? É uma que é psiquiatra, não? Ou é Isso, outra Anne? a Anne Isso, Mesquita. é. Ah, querida, gosto dela. Então a Karine fica agenciando uma par de gente aqui para encaminhar para você. Na verdade, ela é nossa promotora aqui em casa. Ela que tá agenciando os convidados aqui, para quem não sabe. Karine é minha prima, foi ela que fez o contato com a Anne Mesquita, foi ela que fez o contato com o Fran. E aí estamos aqui agora, neste momento, graças a Karine. Obrigado, Karine, um grande beijo. Beijo. Depois a gente paga aquilo que você pediu para você. um jabá, né? Um jabá que a Chacrinha, né? Fazia, né? É isso. Não, querida, mandar um beijo também para ela, porque ela é ótima, querida, e aí foi bom ela ter feito essa ponte aqui, eu ter vindo trocar essa ideia com certeza. Olha, veja, com relação aos órfãos da pandemia que a gente tem chamado, João, tem um conselho, que são os conselhos regionais de psicologia em todos os estados, né? Então, o nosso, por exemplo, aqui em São Paulo é o 06, mas todos os estados têm, e a gente tem um conselho federal, né? Um conselho federal de psicologia, que é também quem regulamenta e orienta a atuação
de todos os profissionais da nossa área. E aí, dentro da psicologia, os profissionais, cada um vai se dedicando a uma área do conhecimento. Então, tem os psicólogos jurídicos, psicólogos do esporte, e tem os psicólogos que atuam com as questões de família, com as questões mais relacionadas à área da infância e adolescência, na infância, adolescência e juventude. E aí, João, a gente tem recebido bastante queixas ou bastante procura de pessoas que têm perdido, às vezes perde os dois membros provedores do lar, então o pai e a mãe, e aí essas crianças têm ficado órfãs, né? Às vezes tem alguém da família para cuidar, um avô, uma madrinha, às vezes não tem, então essas pessoas elas precisam se adultizar muito, muito rápido, né? Geralmente tem 13, 14 anos, precisa tomar conta ali da família, o que não pode, então precisa ter alguém. Criança tem que brincar, criança, viver a sua adolescência, senão a gente sempre fica pensando que filho de pobre precisa trabalhar, né? E filho de rico precisa fazer cursinho, precisa fazer inglês, precisa Você ir para o viajar balé. para o Canadá, Exatamente. conservatório na Suíça. Exatamente. Então, o filho de pobre também precisa ser criança, tem que ser criança, tem que Claro. brincar, e aí a pandemia tem revelado essa tristeza bem grande também, que são as crianças que têm perdido os seus pais, né, familiares, e que têm precisado tanto do apoio da assistência social, se forem crianças pobres, como do apoio da psicologia, para que ela pense o seu mundo e a sua nova experiência, vivência de vida, tudo junto, né? O que é cruel também, João, que é tudo junto, né? Perdeu a mãe, perdeu o pai, aí precisa repensar a vida e às vezes não pode ficar naquela casa porque mora de aluguel, e aí precisa encontrar um outro lugar para morar, então, isso tudo junto, né? Então é um peso muito grande para uma criança ou um adolescente ter que lidar sozinho. Então, por isso que precisa de um apoio profissional, um apoio especializado. Caramba, que tempos difíceis que vivemos, né, Fran? Já diria alvo Dumbledore, né? Que tempos difíceis. Bastante, bastante, bastante. E aí eu acho que quanto mais nós pudermos ser amorosos, generosos, cuidadosos com a gente, nossos, entendeu? Eu acho que mais a gente ganha. E aí, conversando com amigos e tal, como é que você tenta ser um pouco mais amoroso com quem quer te destruir, com quem quer te matar, né? Com quem é negacionista, com o cara que quer entrar no supermercado sem a máscara, né? É um puta dilema. Você não precisa abraçar essas pessoas, mas você precisa minimamente saber que essas pessoas também estão passando aí por que eu acho que tem um aspecto, embora não seja religioso, mas eu acho que tem uma coisa meio da religião, que é aquela fé cega, sabe? Um lance meio da galera perder um pouco o senso e o controle intelectual, que as pessoas acreditarem em todos os absurdos que esse governo fala, por exemplo, entendeu? Então, tem gente que que eu achava minimamente que eram inteligentes, e que essa galera tem acreditado nas coisas mais horrorosas do mundo, e que você fala, caraca, tá enganado também, tá sendo enganado também, entendeu? Que pena. Eu percebi a máxima que nem sempre conhecimento quer dizer sabedoria, né? Então acho que a gente precisa. É muito. Eu não tenho. Eu penso meio que tá acontecendo meio um surto coletivo, assim, sabe? Eu fico pensando, né? E eu fico imaginando que tipo de autoridade, né? Porque tem até um estudo que é bem legal da gente citar aqui. As pessoas estavam estudando numa faculdade, sei lá, de Massachusetts, alguma coisa assim. Qual era a aplicabilidade da autoridade? Por que eles queriam entender? Eles queriam entender, foi acho que foi anos 70, por aí, pós Segunda Guerra Mundial, eles queriam entender por que o Hitler tinha tanta autoridade sobre aquele povo, e muita gente, na verdade, nem sabia explicar por que seguiam ele, né? E eles fizeram um teste em relação à autoridade, né? Era um teste de, vamos dizer assim, você estava numa sala, tinham vários convidados, né, para essa sala, tinha um instrutor, e você faria o seguinte: conforme o cara ia falando para você ia dando choques numa outra pessoa que estava dentro de uma sala. Só que essa pessoa era um ator. Tá? O que acontecia? Primeiro ele ia e dava o choque até onde ele conseguia, até onde ele queria, onde a pessoa queria.
Aí eles fizeram esse mesmo estudo com essas pessoas, onde um médico ia dizendo para eles, olha, pode mais, pode mais, pode mais, pode mais. Até um ponto que eles não percebiam que eles viravam tanta voltagem que matariam o ser humano. Uhum. Então eles fizeram um estudo de como que a autoridade pode entrar na cabeça das pessoas. Mas eu só não consigo entender como é uma pessoa que tá desse desgoverno, assim, consegue ter uma autoridade sobre essas pessoas. Eu não entendo que surto aconteceu, né? Não sei qual que é a visão de vocês aí, mas eu fico muito intrigado, pensando assim, caraca, o que tá levando essas pessoas a fazerem essas coisas, né? Mas sabe o que eu acho também? O que eu acho a minha hipótese do que pode ser? Eu tenho pensado muito nisso nesses dias, assim, eu tenho andado... Nossa, essa semana aqui pra mim que passou foi bem pesada, assim, eu me senti muito pra baixo, eu não sei se foi a vibe que tava aí no Brasil todo. Acho que essas últimas 2 semanas estava bem pesado o ambiente mesmo, todo mundo tava falando. Exato, mas É, a hipótese que eu tenho é de que, assim, essas pessoas que seguem o desgoverno atual, elas só consomem aquilo que lhes convém. Por exemplo, o cara falou que a Globo não presta, que o jornal não presta, que isso não presta. O cara vai consumir o quê? O cara não vai ler um jornal, o cara não vai ligar a TV. O cara vai só consumir aquilo que lhe convém. O cara vai entrar no WhatsApp, Grupo do Zap? ele vai receber no grupo do Zap Zap a parte que ele fala, o que o negacionista, presidente, falou que ele quer ouvir, entendeu? Aí aparece o doutor de da puta que Aí pariu, que aparece não o é nem doutor da doutor, puta que fazendo pariu. vídeo, gravando um vídeo Uhum. com sotaque, errando palavra. Não, Exatamente. esse daí tá certo, agora tá Não, certo. exatamente, que apareceu no vídeo do Zap Zap que meu amigo, não sei quem, o fulano de tal, foi lá e me mandou. Então eu acho que essas pessoas estão numa bolha que elas não enxergam a outra maneira de ouvir, ou de saber, ou de receber essas informações. É a única hipótese que eu consegui pensar, porque eu realmente não entendo como é que essas pessoas continuam apoiando um cara que tem uma mentalidade, não tem postura alguma, e não tem caráter algum, e muito menos responsabilidade para estar cuidando do país como esse cara tá agindo, entendeu? Ó, eu concordo com absolutamente tudo que vocês disseram, bastante, concordo muito, porque é um pouco é, as reflexões que eu tenho feito, mas eu acho que dois elementos importantes que as pessoas só se conectam às outras pessoas por afinidade, então a gente não cola com gente que a gente não gosta, entendeu? Então Uhum. você até pode sair uma vez, João, você, puta, é meu amigo, vamos colar aqui. Mas depois você não quer mais sair, o cara é cuzão, o cara é avarento, o cara é miguelão, entendeu? Você não vai andar mais com o cara, você vai falar, beleza, quando ele vai no rolê, você não vai. Então a gente só anda com pessoas quando a gente tem afinidade. E um outro elemento é que pessoas adultas são responsáveis pelas suas escolhas. Então, pessoas adultas que têm um cognitivo preservado, então pessoas que não têm nenhum comprometimento cognitivo, que não têm atestado, quando eu estou dizendo alguma pessoa que tem algum déficit intelectual ou algum problema psiquiátrico, pessoas adultas, se não forem nessas situações, são responsáveis pelo que fazem, pelo que praticam. Dito isso, o ser humano é muito carente de Messias, né? Inclusive o nome do infeliz é Messias também, né? O que casou muito bem. Isso é muito doido da gente pensar, porque até o nome dele, o fato de explorarem esse nome Messias, teve um tom meio messiânico com relação às pessoas. E aí as pessoas se conectaram a ele por afinidade, porque acreditava mesmo que o bandido bom era bandido morto, que acreditava mesmo que tinha que destruir os opositores, matar 30 mil foi pouco, entendeu? Então as pessoas se conectaram a ele por conta do discurso abjeto, cruel, horroroso, ruim dele. Qualquer pessoa minimamente gentil, sei lá, amorosa, ia ficar corada com que as pessoas. E aí teve um monte de gente, um monte de familiar nosso, um monte de religioso e religiosa, um monte de gente legal, que você falava, caraca, o cara é legal pra caramba, mas encampou esse discurso e tal. E aí eu acho que algumas pessoas foram se dando conta que esse discurso dele era muito perigoso, entendeu? O discurso dele era muito perigoso, um discurso negacionista, um discurso violento. Algumas pessoas foram se dando conta e aí
mal e porcamente foram se afastando e tal, mas ele ainda tem os adeptos dele fiéis, que são os adeptos que continuam endossando e afiançando as coisas que ele tem dito e as coisas que ele tem feito, e as 300 mil mortes no Brasil, as pessoas acham ok. E aí eu acho que essas pessoas também têm alguns desvios de conduta e de personalidade, de caráter, entendeu? Eu acho que essas pessoas também, eu não estou traçando, eu não quero com isso terapeutizar ou psicologizar as relações, mas eu estou dizendo que essas pessoas muito provavelmente têm alguns desvios que precisam ser cuidados, entendeu? Certamente seria a pessoa que te caguetaria, você, o vizinho lá, o esquerdista e tal, não sei o quê, essa pessoa te caguetaria, entendeu? Seria o irmão da igreja que ia me caguetar porque eu estou envolvido lá com o movimento subversivo. Então, essas pessoas amorosas, carinhosas e tal, que a gente acha que são legais, mas são essa galera aí que nos caguetaria e tal, se fosse lá no... Ela tá esperando só uma oportunidade para se mostrar, né? Eu acho que isso revela muita coisa, né? Ela precisa só de uma chance, né? Sim. Triste, cara. Triste demais, mas eu acho que muita gente conseguiu sair dessa bolha e entender de que fez uma coisa errada. Infelizmente, são muitos ainda que continuam nessa bolha, mas eu acho que boa parte aí conseguiu se desvencilhar um pouquinho dessa bolha e conseguir entender de que ele está sendo um mal pra gente nesse momento. Porque, assim, sinceramente, notícia ruim atrás de notícia ruim, atrás de notícia ruim, atrás de notícia ruim, o cara fala merda. Notícia ruim, fala merda. O cara não deu uma bola dentro, não deu uma palavra solidária para as pessoas que estavam morrendo, não deu nada, absolutamente nada, cara. Eu simplesmente cansei e desisti, assim, de tentar convencer ou tentar discutir alguma coisa com alguém que ainda apoia esse cara, porque, sinceramente, para mim, ele não me representa nem nunca me representará. E ele não media, né, Vitor? Ele não media, né? Ele não media, não contemporiza, ele não cria uma atmosfera de negociação ou de baixar a guarda. Nenhuma fala dele é como uma estratégia de criar ali uma atmosfera de debate, de diálogo, né? Ele não é da mediação, né? Nunca. Então isso que chama mais atenção. Ele nunca fez uma fala da mediação e ok e tal, eu me equivoquei, agora eu vou repensar. O cara não é da mediação, o cara é cruel, o cara é abjeto, Deus me livre. É incrível como um país, né, como o Brasil, que eu acho que já foi, sei lá, a 6ª economia do mundo, hoje é motivo de piada para toda a cúpula mundial, né? E não vai, e tem, sei lá, quem ouviu, mas o Deus, meu Deus, o PT, que não sei o quê, esse aqui é o bode expiatório do momento, né? Mas o que tá acontecendo agora? Então, se beleza, fez cagada, então por que não tá mudando, né? E por que tá piorando? Por que o dólar tá quase R$6, né? São questionamentos que você fica achando, não, porque agora vai mudar, que não sei o que. O cara tá aí com... E se fosse só o dólar, né? Olha o preço do arroz, olha o preço da carne, olha o preço de tudo. Exato. Gasolina. Dobrou, cara, triplicou. Pra gente, a gente ainda tem acesso, entendeu? A gente trabalha, a gente ainda tem acesso. E pra quem? Tem gente que tá sem comer aí, velho. Tem gente que perdeu o auxílio, não tá sem o auxílio emergencial, né? No momento que ele poderia ter feito alguma coisa interessante, no momento do auxílio emergencial ter feito o lockdown da maneira correta, não foi feito, e tá como tá hoje, né? Poderia ter investido na vacina e tudo mais. Então, assim, agora tá todo mundo sem comer, tá todo mundo revoltado, tem gente saqueando, fiquei sabendo que tem gente saqueando o mercado em São Paulo, entendeu? Então, assim, o negócio roubando vacina, né? Roubando vacina, você não viu? Rio Grande do Norte e ontem em São Paulo a galera roubou vacina, né? O pessoal tá desesperado, a gente tá indo para uma guerra civil, a gente tá assim, se direcionando para uma guerra civil, né? E quem que vão ser os culpados? Quem é mais pobre, quem não tem voz para se defender, entendeu? Então, assim, é muito do que o Edu Lyra, né? Não sei se você já ouviu falar dele, o Fran. O Edu Lyra é um empreendedor social. É o presidente da Câmara, não é aqueles da Lyra? Eu conheço. Não, é primo dele. Só pelo sobrenome fala que é primo. Em São Pedro, a galera fala, gente de quem? Esse menino aí.
Ele tem um projeto que chama Gerando Falcões, é muito legal. Eu conheço Gerando Falcões, agora então eu gosto. É muito legal. Ele participou de um episódio aqui com a gente, o Edu Lira. O livro que vocês estão sorteando é dele? Não, é do Thiago Nigro, na verdade. Thiago Ah, Nigro é um cara que mexe com investimentos, né? Ele fala muito sobre educação financeira e tudo mais. Eu acompanho vocês, viu? Eu vi lá o sorteio, vi as coisas que vocês estão fazendo aí. Então, na verdade, o Edu ele não quer contar pra ninguém, mas depois que ele veio aqui, que ele deu um boom, assim, sabe? E ficou famoso, depois foi o Luciano Huck, chamou ele. Pior que foi muito louco, da assim. Atena, Luciano, depois, da Atena, é verdade. Depois que ele veio aqui, ele logo em seguida fez o Fórum Econômico de Davos. Logo em seguida ele virou colunista, acho que da Folha. Aí ele já deu entrevista no Datena, fez live com o Luciano Huck, fez um monte de coisa aí, tá, o nome dele tá explodindo. E é isso, de nada, Edu, tá bom? Manda depois aí uns seguidores pra gente. E ele fala ele falou uma coisa interessante pra gente, ele falou assim, o que falta dentro das comunidades hoje, né, são lideranças. São pessoas que tenham um cunho social e tenham a oportunidade de estudar, de ir atrás para aprender mesmo como liderar essas comunidades, né? Para permitir que elas tenham voz, né? Então isso é muito legal. Ele tá assim, é um projeto fantástico. O Flávio Augusto, que é um dos maiores empresários do Brasil, o pessoal da XP, tá todo mundo investindo nisso, porque realmente ele fala que o projeto dele antes do homem para Marte, ele tem que acabar com a fome nas favelas. Então, tipo assim, é uma coisa bem, bem legal. Não, massa, que bom. Eu vou ir atrás mais dessas falas dele, porque eu acho que faz muito sentido, né? E eu ousaria dizer mais, depois me coloco para debater, eu ousaria dizer mais que tem um monte de liderança nas comunidades, mas as pessoas não têm oportunidade, entendeu? Exato, ele dá oportunidade para essas pessoas, né? Ou você vai trabalhar ou você vai estudar, entendeu? E você está ali perigando no tráfico, né? Porque é isso, o menino está ali perigando no tráfico, e aí você trabalha no telemarketing, você ganha 800 conto, e o tráfico te oferece 800 conto por semana. Então, sim, também ali é uma linha muito tênue, e aí quanto mais projetos tiver que oportunize para que esses meninos conheçam outras realidades, e possam ir para Davos também, possam estudar em Harvard, possam estudar num lugar de bacana, é importante, é legitimador, e ele contribui com a comunidade dele. E ele falou isso até, ele falou assim, a pessoa gosta de ficar me usando como referência, mas eu não sou referência, eu sou um ponto no meio de uma curva gigantesca. Ele até falou, né, o pessoal fica, mas você conseguiu, por que o pessoal não consegue? Ele falou, porque isso não existe, simplesmente por isso. Os meritocrata filha da puta, né, que fala isso. Exato. No condomínio, xingando o motoboy porque ele atrasou a entrega dele. Ou a Betty, não pode falar o nome da menina, ela falou, eu tenho 1 milhão agora, lembra daquela ficou famosa depois? Lembro. Descobriram que era mentira, falou, gata, você tá mentindo aí. E é legal porque, na verdade, ele quer dar o mínimo da infraestrutura para essas pessoas que moram na favela. Ele também, inclusive, ele foi para Medellín e lá eles fizeram o quê? Eles se juntaram, o povo, o governo, empresas privadas. Social, né? Muito legal. Eles se uniram para dar uma infraestrutura, saneamento básico, botaram cartórios dentro das favelas, revitalizaram praças. E o que ele quer teleférico para eles andarem, teleférico, né, escada rolante dentro das favelas. E o que ele quer fazer no Brasil é basicamente isso. Ele quer estruturar um sistema que ele vai conseguir implantar em todas as favelas do mesmo jeito. E dar esse saneamento básico, conseguir botar um cartório dentro da favela para as pessoas não terem que ir tão longe para resolver seus problemas, dar mais oportunidades. E isso acaba se virando, eu acho que uma bola de neve, né? Quando você dá oportunidade de um lado, outras coisas vão acontecendo e outras portas vão se abrindo. Não, eu concordo. Eu queria só voltar num ponto, João, que você falou e acabou me passando, mas eu lembrei agora, as falsas simetrias que as pessoas fazem, né? Comparar o bolsonarismo com o lulopequinismo, até com os tucanos e tal, sim, é uma falsa simetria absurda, entendeu? Absurdo. Por mais que eu não concorde com a política do
do Dória, não acho ele um cara interessante de jeito nenhum, entendeu? Bem de longe eu comparo ele a um Bolsonaro, um cara negacionista, um cara. O outro incentivou as vacinas, a pesquisa e tal. E sair na foto, beleza, a primeira foto foi dele, ok, o cara se esforçou, mas eu acho que nem com ele eu compararia esse horror que tem sido o bolsonarismo no Brasil, entendeu? Porque o cara conseguiu juntar tudo que há de pior e falar que isso é política, né? Então, a velha política, a política dos conchavos, a política com centrão, a política do toma lá da cá, as ameaças, as perseguições políticas, tal. O cara conseguiu fazer tudo isso e aí ele não é novo coisíssima nenhuma, ele nunca fez nada na política. Então, eu quero muito, muito, muito como cristão, como pessoa de fé e tal, que o Brasil saia desse momento que a gente está. A gente está num momento muito triste. Eu não imaginei que nós fôssemos, nossa geração aí, ó, eu querendo ser da idade de vocês aí, ó. Eu não imaginei que a gente fosse ver isso no Brasil, no mundo, o mundo como um todo, mas no Brasil, esse horror que a gente está vivendo e sem perspectiva de melhora por conta desse governo, porque o horror é o governo, é muito triste. Porque sabe o que aconteceu, meninos? Na minha geração, década de 90 e tal, era difícil, muita gente batendo nas portas, agora tem voltado, João, gente batendo na porta. Eu moro em casa, né? Então as pessoas voltando, vindo nas casas de comida pronta para comer e tal. Muita coisa da década de 90. Mas aí quando começou 2000 e tal, eu já tinha outras pessoas comigo na universidade, não era só a galera branca, tinha a galera preta, tinha gente refugiada e tal, na universidade junto com a gente. Aí, quando eu saí, já começou a vir outra galera periférica, trans, começaram a chegar na universidade. Eu achei que isso era um crescente, que a gente não voltaria, não retrocederia, entendeu? Então é isso, tal. A galera chegou na universidade pública, nos medicina, que são os cursos mais elitistas e tal. Então, galera periférica, filho do trabalhador fazendo medicina e tal. E aí, não, cara, a gente conseguiu um monte de coisa legal, mas isso tem retroagido também de uma maneira absurda e, além de retroagir, uma perseguição ao conhecimento, né? Então, além de não incentivar, ainda persegue estudante, persegue universidade, persegue professor, persegue artista, porque essa galera é tão abjeta que elas têm medo do conhecimento, elas têm ojeriza pelo conhecimento, elas têm ojeriza pela beleza. Esteticamente, eles são demodê, eles são feios, vocês já viram, eles se vestem mal, eles falam mal, esteticamente eles são comprometidos. E eu não estou falando de aspecto físico, estou falando que eles são arcaicos, eles são demodê, e aí eles têm medo do belo, têm medo da arte, têm medo da poesia, têm medo do conhecimento. Então, por isso que eles querem perseguir tanto a gente que representa o outro lado, a alegria e tal. Estou aqui mó feliz de estar trocando ideia com vocês. Hoje eu tive um dia mó pauleira e tal. Estou trocando mó ideia com vocês, está mó gostoso. Não quero parar, nós vamos ficar até meia-noite. De vocês, e que honra poder estar trocando essa ideia. Que honra, que honra. Mas isso que você falou é muito verdade, né? Ainda mais em relação à forma que a educação é colocada no nosso país. Eu não sei tanto no mundo, mas pelo menos eu posso falar daqui porque é o que eu conheço, né? A gente vive num modelo educacional que não prioriza o conhecimento, ela prioriza a pessoa que faz melhor prova, que decora melhor certas coisas, né? Eu tava até falando com um amigo que mora comigo, ele estudou na Unicamp, né? E ele tava contando, né? A gente tava conversando, por que os bancos, né? Esses lugares, essas empresas grandes gostam tanto de gente da Unicamp? O cara nem precisa necessariamente saber a matéria, mas o cara já passou por tanta coisa, o cara já passou por tanta pressão para passar no vestibular, pressão de professor que não ensina direito, ele fica camelando para aprender matéria, e aí o cara vira resiliente. O cara já tomou tanta porrada para estudar, porque ele chega no banco e aguentar porrada de novo, entendeu? Então, assim, não tem nada que priorize o cara sair com conhecimento, sair um profissional bom. E por isso, às vezes você vê muita gente que é boa, sabe, tá interessada em
ter conhecimento e participar e trabalhar nisso, mas o cara não consegue passar porque o cara não é bom em tudo, em todas as matérias, né? Até por isso eu queria fazer um gancho e falar uma pergunta assim, ô Fran, como que você começou? O que te levou a fazer o que você faz hoje, psicologia, educação? Que assim, você teve um estralo ou foi algo mais natural, assim? Olha, foi. Primeiro, isso que você está falando, a gente chama de educação bancária. Você falou da educação e do banco, mas a gente chama isso de educação bancária, essa educação é, depositória, né? Que o menino só vai sendo se enchendo ação e de informação e às vezes não gera nem aprendizagem. Porque para gerar aprendizagem, João, para se ter uma aprendizagem concreta, precisa se haver mudança. Então, se a pessoa não mudou, é porque não gerou aprendizagem. Ela adquiriu uma habilidade ali, mas não é aprendizagem, entendeu? Então, fazer conta e tal. Ele só vai conseguir fazer mesmo se ele aprender, se ele conseguir entender a fórmula e tal, porque senão ele vai repetir, depois vai esquecer. E aí, por isso que a gente, hoje no Brasil também, a gente está falando das várias perseguições, né? E tem um cara fantástico que foi incrível para o Brasil e a gente precisa falar dele, porque inclusive a gente está no centenário dele, que foi o Paulo Freire. Você acredita que eu anotei essa conversa, essa pergunta para falar para você? Os espíritos me contaram, querido. Eu ia perguntar, porque assim, eu ouço falar tanto, mas realmente eu não conheço. Eu ouço falar tanto de um lado que é babaca, que eu tenho certeza que é babaca, e outro lado que fala super bem. Eu queria. Putz, que legal que você já tocou no assunto, então. Não, os espíritos me falaram aqui. Você está pensando o quê? Que a gente... já estava aqui, ó. Eu tenho tatuado. Não sei se dá para ver, mas eu tenho uma frase do Paulo. Dá para ver que é uma tatuagem. Que é amar é um ato de coragem. Eu pesquisei Paulo Freire na universidade, a minha dissertação é sobre Paulo Freire, então eu tenho eu fui orientado por um intelectual interessantíssimo que chama Antônio Carlos Caruso Ronca, que foi reitor da PUC enquanto Paulo Freire era professor na PUC, entendeu? Então eu tenho a maior alegria do mundo de ter conviver com intelectuais que eu acredito, que eu gosto, que eu respeito, que acredita numa educação libertadora, porque o contrário da educação bancária é uma educação como prática de liberdade. E aí, João, a minha história... Tá preparado? Não, tô brincando. Aqui, senta que lá vem a história, né? Eu sou um menino pobre, de periferia, filho de mãe solteira e tal, e aí minha mãe, com as dificuldades de uma mãe solteira, nordestina, numa periferia que precisa trabalhar, aí deixa os filhos com o irmão mais velho e tal. Então, eu venho dessa condição, e o meu universo... de socialização e cultural e de afeto, sempre foi dentro da casa espírita. Então, uma casa espírita na região que eu morava, nós frequentávamos, né? Minha mãe, eu frequentava, e aí meu espaço de socialização sempre foi ali um espaço de fé. E aí, lá, a gente tem alguns princípios, inclusive o lance da caridade, que hoje eu chamo de justiça social e tal. Então, tem esse aspecto da caridade muito forte, e aí isso foi me ajudando a moldar quem eu sou hoje, entendeu? Então, por mais que eu não tenha mais essa vivência e não frequente mais um centro espírita, mas eu sou muito grato a essa vivência genuína que eu tive, que ajudou a moldar o que eu chamo de dimensão subjetiva, né? Outros vão chamar de caráter, outros vão chamar de personalidade, eu chamo de dimensão subjetiva, porque é isso. João é filho de tal pessoa, mas frequenta a escola e tal. Então, um monte de coisa vai nos moldando e nos ajudando a ser quem nós somos hoje, né? Vai nos constituindo. E aí, João, eu fui, com essas minhas experiências, essas minhas práticas, eu sempre quis estudar alguma coisa ou ter uma profissão que ajudasse as pessoas a serem mais felizes. Hoje eu falo dessa maneira, entendeu? Antes eu não tinha essa consciência. Eu queria fazer uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas, entendeu? Aí eu ficava pensando, puta, sei lá, pedagogia, porque eu gosto, sei lá, ser professor deve ser legal. Aí, direito, porque aí você consegue contribuir com pessoas também que estão injustiçadas e tal. Aí, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para pedagogia, para direito e para psicologia, entendeu? Porque aí eu passando numa dessas três,
eu conseguiria fazer isso que eu queria, que era ajudar as pessoas e tal. Aí, graças a Deus e à minha sabedoria, ao meu mérito, aquele meritocracia, né? A gente está falando um monte de coisa contra o mérito, mas graças ao meu mérito, aí eu passei em psicologia e Eu aí... estudei enquanto eles dormiam, por isso. Exatamente. E aí eu fui estudar psicologia, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, entendeu? Eu sou muito feliz em ter escolhido a psicologia, eu acho que é uma profissão libertadora, uma profissão que consegue contribuir com os objetivos que eu tinha, né, que era ajudar as outras pessoas. Então, aí depois eu fui, nessa minha trajetória, fui trabalhar na FEBEM, com os meninos que cometiam atos infracionais, aí fui trabalhar num programa de proteção a esses meninos ameaçados de morte. Aí comecei a tentar, aí descobri ali que o que eu gostava mesmo dentro da psicologia era direitos humanos, era área social, educação e tal. Aí fui trabalhar fui me dedicar, fui fazer mestrado na área de educação e psicologia da educação. Aí fui trabalhando e atuando dentro desses aspectos. Então, sempre ou dentro de organizações da sociedade civil, ou dentro de Você empresas faz clínica também? públicas. Eu também atendo na clínica, e tem crescido muito o número, João. Agora, nessa pandemia, a gente estava falando disso, o nosso bate-papo inteiro, né? O número de pessoas que procuram a clínica tem sido muito grande. Quarta-feira eu comecei a minha também. Olha que coisa boa! Bom, maravilha. Isso aí. Parabéns, querido. É um gesto de muita coragem e fazer, buscar uma busca terapêutica. Que bom. Uhum. Tava faltando um pouco de tempo. Aí agora que eu tô com um pouco mais tranquilo financeiramente, agora dá para fazer. Com certeza. Muito importante. Acho que todo mundo deveria, um dia que tiver oportunidade, realmente fazer terapia mesmo. Eu faço há anos, né? Eu acho que o Frei ia perguntar isso até. Isso. Eu ia falar, e você, jovem? Põe em saia justa. E você? Joga o giz. Professor, joga o giz no cara. Tá com a você, terapia em dia. Eu tô com a terapia em dia, eu faço uma vez a cada 15 dias, né? De 15 em 15 dias eu tenho feito. E é muito bom, cara. Para todo mundo que me pergunta, todo mundo que a gente fala sobre isso, eu super indico fazer terapia. Quem pode, faça, porque é importante você, não só se você tá num momento ruim, mas mesmo estando num momento não tão ruim ou num momento bom, é bom fazer porque você vai se questionar, você vai se conhecer melhor e, consequentemente, você vai ser uma pessoa melhor cada dia mais, tentando evoluir sempre. A gente bate muito nessa tecla, sabe, até para te contextualizar aqui do podcast, a gente sempre fala sobre isso, porque a gente entende que as pessoas precisam se libertar, principalmente nós homens, sabe? Eu já trabalhei com a parte de desenvolvimento pessoal, tudo mais, e a gente percebe que as mulheres são mais adeptas a esse tipo de falar assim, de negócio sobre autoconhecimento, né? Então, a gente fala muito isso para outros homens também se identificarem e se libertarem desse fato que não tem nada a ver. Por quê? Porque muito do que a gente vê dos nossos pais hoje são porque os pais deles não fizeram. Os pais deles não souberam ser pais, não souberam se conhecer, conversar, não existia um diálogo, não era um ambiente de diálogo, né? Eu e o Vitor, a gente, graças a Deus, a gente também foi criado pelas nossas mães, né? Maior parte do tempo a gente morou com elas. Então a gente sempre teve um espaço de diálogo dentro da nossa casa. Isso facilitou muito pra gente estar aberto para esse tipo de coisa. Então a gente sempre salienta aqui sobre a importância de você se conhecer, né? Independente se você não puder ir no psicólogo agora, se conhecer, né? Busca isso. E você tem alguma escola que você, assim, escola da psicologia que você é mais adepto? Ou você tem, assim, você tem uma linha ou tipo, é mais aberto, assim? Olha, estudou, fez a lição de casa aí para perguntas. Perguntas relevantes. Perguntas relevantes. Como fazer perguntas para psicólogos? Aqui no Google. JP, não, querido, tô brincando com você. Eu tô achando delícia. De novo, eu quero falar que eu tô muito feliz de ter essa conversa aqui com vocês. Essa reflexão que você traz, João, de que os homens precisam se libertar, é muito, muito, muito importante. A gente é criado numa cultura
machista, patriarcal, em que homens não podem chorar, homens não podem ser mais delicados, entendeu? E eu não estou nem falando de questões sexuais, de orientação sexual. Eu estou dizendo de homens não poder chorar, entendeu? Homens não beijam seus amigos e tal. Eu acho que você e o Vitor, que são amigos há muitos anos, então se encontra, beija, se abraça e tal. Mas tem galera que convive e não beija um amigo, não dá um abraço. O Não, cara fica assim, ó, para de viadagem, eu, que isso, vai me dar abraço? Ó, vem aqui, velho, mó exato. gostoso. Não, exatamente, porque o afeto te afeta, o afeto é gostoso, entendeu? Então você tem razão, o afeto é gostoso, então todo mundo gosta de ser afetado, mas as pessoas têm muito receio exatamente por conta das criações de outras pessoas dizerem que você está deixando de ser homem e tal. Então acho que a gente já tem uma geração aí, João, vindo a de vocês, inclusive, que eu acho que é uma geração muito legal. Então se as pessoas acham que a gente é intransigente, crica, fica cheio de mimimi, é porque não tá prestando atenção nessa galera que tá vindo agora, entendeu? Tá vindo uma galera que anda de mão dada com menino e não é gay, e não tem problema se fosse, mas eu tô dizendo, são os meninos tão desconstruídos, uns meninos que usam saia, entendeu? E que você fala, caraca, é uma galera desconstruída que na minha geração, jamais eu imaginei que pudesse acontecer, entendeu? Então eu acho que isso é muito, muito, muito legal, e posturas como a de vocês, falar sobre isso é muito legal, porque ajuda outros homens, entendeu? Por que é importante nós homens falarmos sobre feminismo? Não que a gente vai tirar o lugar das mulheres, esse protagonismo é dela, a estratégia são delas, o lugar de fala é delas, mas a gente fala para outros homens, para os nossos amigos, entendeu? Por que é importante nós brancos falarmos sobre racismo? Porque a gente fala para outros brancos, entendeu? Oh, não seja cuzão, isso que você está fazendo não é legal, você foi racista, entendeu? Não ri da piada racista, não ri da piada machista, não ri da piada homofóbica, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um baita papel e dá para ser legal, entendeu? Você não precisa ter também um cara sisudão, cruel. Dá para você falar para o seu amigo, falar, mano, isso que você falou não faz sentido nenhum, não foi legal, entendeu? Deixa a mina, você não pode culpar ela e tal. Então, eu acho que falar sobre isso, João, inclusive vocês podiam trazer alguém legal, tem uns caras que têm falado sobre masculinidades, sobre Eu tentei masculinidade mandar uma forte. mensagem pro pessoal, você vê, mas o pessoal, sabe, o pessoal não responde às vezes, né? Mas se você tiver alguém, já fica o convite para você. Fábio Mariana, ele chama. Um Fábio cara vai vir aqui, querido. então. Pode, Fábio Se tá você puder fazer convidado essa ponte já. pra gente aí, já tá mais do que convidado, porque é um tema que a gente Super. gosta muito de falar aqui. Isso, inclusive, a gente gravou um podcast com um amigo nosso, com o Caio, né? Ele é o protagonista ali aquele de 30. E a gente falou justamente sobre masculinidade, né? Ele quis abordar essa questão e a gente conversou bastante sobre isso. Vai ao ar agora segunda-feira, se eu não me engano, eu falei com ele. E foi bem legal. E eu acho super importante isso que você falou também, Fran, que é a questão da gente conversar com as outras pessoas e com os outros homens, justamente sobre o feminismo, sobre o machismo, sobre o racismo, e tentar não ser de uma forma incisiva, como muitas das vezes a gente vê por aí. O pessoal já chega apontando o dedo na cara, você é isso, você é aquilo. Sim, a pessoa mas da forma que, se você chegar de uma forma incisiva, agressiva, talvez a pessoa não vá conseguir entender e ela vai querer reagir da mesma forma. Cara Ela vai defensiva, né? Exato, ela vai querer ser agressiva da mesma forma que você foi com ela, por exemplo. Então, a importância da gente trazer esses assuntos e abordar essas questões é que a gente pode falar com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Nada melhor do que começar a militar, vamos dizer assim, do que começar pelas pessoas que estão do nosso lado e ensinando, né? Tentando explicar de um jeito passivo, de um jeito educacional, do jeito que a gente possa explicar de uma maneira leve, que aquilo não é certo. Então, acho que é muito importante a gente trazer esses assuntos. Inclusive, Fábio já está convidado. Fábio é queridíssimo. Já vou mandar uma mensagem para ele. Mas olha aqui, enquanto vocês estavam falando, eu me recordei, o Big Brother tem puta laboratório de saúde mental, de dança, tudo, né? Então, a gente tem acompanhado ali. Eu até parei de assistir, cara, porque estava me dando vários gatilhos, entendeu? Eram tantas coisas que você rechaça ou que não é legal e tal, que me disparavam em mim. No Léo a gente parou de assistir. Aí, mas o que eu queria usar do Big Brother é o seguinte: a gente percebe uma militância
vaidosa, arrogante, Exatamente. prepotente, academicista, entendeu? Aí você fala, puta, que conhecimento que E você tem vai muito gerar? homem, Fra, que paga de super aberto, eu sou feminista contra o machismo, só pra transar com uma menina que é militante. E é verdade, é pura verdade. Eu não lembro, tem até um nome que os caras ficam zoando, né? Mas é verdade, o cara faz isso. Eu esquerdomacho, não? Que O chama... esquerdomacho, acho que é meio esquerdomacho. É isso, Nunca não tinha é? ouvido essa. O cara que só Esquerdomacho. paga de desconstruído só pra ir se entrar no movimento e pegar as menininhas. Não, e aí, cara, tem isso e tem, quer ver outro contrassenso que eu acho enorme. O cara é todo haribo, a mulher toda haribô e amorosa, abraça a ave, não dá bom dia pro Como é porteiro, que é? não Harry dá o bom quê? dia. Haribo, abraça a árvore. Gratidão. Haribo. Bom dia, pessoal, Essa gratidão. essa galera gratiluz aí, gratidão e tal, mas não dá bom dia pro porteiro, não trata a empregada do jeito que a empregada merece, entendeu? Então, é um monte de contrassenso da gente aí que eu acho que a gente tem que se revisitar constantemente para não ser, para nós cristãos, né, a gente chama de falso profeta, né? Você prega uma coisa e aí na sua vida você faz outra totalmente oposta. Mas, Exatamente. João, para não deixar passar a sua pergunta, que foi com relação a sigo uma linha, né? As 7 que eles estão brincando aqui. Não, aqui eu falo de como que você falou? Sete linhas de Umbanda. Não, eu nem sou umbandista, eu tô brincando. Aqui mas é sempre preto velho aqui, mais ou menos, geralmente. Cachimbo na hora de conversar, bem legal. Inclusive, ele está aqui e quer falar um recado. Quer passar um recadinho. Passa a palavra. Vamos Sobe passar... com o chapéu. Sobe com o chapéu. Vamos passar a palavra aqui pro Preto Velho. É isso. Inclusive, deixa eu só fazer uma adendo, não era disso que eu ia falar, que assim, a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, uma religião nossa, religião tradicional e tal. E a Umbanda atua com os guias e os espíritos que as outras religiões rechaçam. Então, é o preto velho, é o malandro, é a prostituta, é a criança, é o idoso, entendeu? Então, é um monte de gente que, tecnicamente, socialmente, a sociedade rechaça, e lá na Umbanda, todos esses, o caboclo, o indígena, entendeu? Então, todo mundo que tem ojeriza aí por determinadas camadas sociais, algumas populações, lá na Umbanda a galera deixa vir todo esse povo, entendeu? Então, até para você viver uma fé, você tem que se abrir, né? Então, não adianta ser a favor lá das queimadas na Amazônia e tal, e depois você vem falar que você quer falar com o caboclo. Não, minha filha, então você não vai falar com ninguém. Você tá nem aí para as queimadas e depois você quer falar com o guia? Não vai falar não, vai lá primeiro respeitar quem está vivo, né? Depois você fala com quem está morto. Mas para não esquecer mesmo, eu atuo numa perspectiva sociohistórica, uma perspectiva de uma psicologia sociohistórica, que é uma psicologia que tem algumas vertentes muito ligadas a teóricos como Vygotsky, aqui latino-americano. O Paulo Freire não era sócio-histórico, mas ele tem uma ligação muito, muito forte com as questões históricas, né? Então, de uma educação libertadora e tal. Então, os conhecimentos se dialogam. Tal. Então, na clínica, eu também tenho atuado nessa perspectiva de uma psicologia emancipatória, uma psicologia que reconhece o sujeito... Tem sexo, cocaína, nada, né? Não, ainda não. Ainda não. E aí é nessa perspectiva. Mas eu venho da psicanálise, né? Então eu tenho muito respeito. A minha terapeuta é psicanalista e ela me ajuda a ser essa pessoa que eu sou hoje também. Hoje, inclusive, eu tive terapia com ela. Ela me contou... Ela estava falando, João, sobre a necessidade da castração por seres humanos. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? É um termo muito psicanalítico, mas a castração fala muito da interdição, entendeu? De tipo, sei lá, um exemplo bem chulo, por exemplo, o Paulo Maluf não foi castrado, ele faz o que ele quer. O Bolsonaro não foi castrado, entendeu? Não passou por uma interdição, ele faz o que ele quer, ele age da maneira que ele quer, ele é um cara que não tem limite, não tem freio e tal.
Então a gente costuma falar que uma pessoa como essa não foi interditada, não teve uma relação suficientemente boa com um adulto ou alguém da família que pudesse fazer o que a gente chama de castração. E castração é como podar. Eu podar uma árvore, podar uma planta, você vai lá e poda, mas você respeita aquela planta, entendeu? Você sabe onde você vai podar para poder ela nascer mais bonita, ela continuar dando flores, frutos e nascer mais um galho. E podar é diferente de mutilar, entendeu? Se você mutila uma planta, uma árvore e tal, ela não vai crescer mais, ela vai morrer, não, já era, você mutilou. E a castração é podar, entendeu? Então as pessoas precisam ser podadas, as pessoas precisam de limite, as pessoas precisam de regra social, as pessoas precisam saber que nós temos alguns combinados sócio-históricos, né? Alguns que vêm há muito tempo e alguns que vão sendo constituídos de acordo com aquele período da humanidade, mas a gente tem regras e condutas, entendeu? E tem seres humanos que não se adaptam a essas regras e que pode ser seres humanos simplesmente que não aceitam regras, mas pode ser com desvios de conduta, de personalidade, sociopatas, psicopatas e tal, que tem não se adapta às regras sociais e acham que o mundo está a serviço dele, não o contrário. É isso. Ô Fran, eu queria saber um pouco mais sobre o Paulo Freire. Você falou que ia contar. Quem foi esse cara? Quem que é esse maluco? O que ele fazia de da hora? É da hora, mano, da hora. É da hora. Primeiro que teve uma hora que você falou alguma coisa de Jesus e tal, não vou lembrar agora, mas eu acho que Jesus foi um cara tão legal, tão legal. Tipo, eu penso exatamente nisso. O cara de uma conversa, de um afeto, de uma coisa tão diferente, né? Não. Você nem catou, né? Falei, tão legal igual a gente aqui, ó. Tipo, a gente falando que a gente é legal igual Jesus. Legal, né? Não, é que assim, de todas as nossas virtudes, a maior é a humildade, entendeu? Exato. Eu acho que ele tomaria cerveja com a galera e tomava vinho, entendeu? Era um cara mó legal e tal, que ia tomar cerveja. Ele tomava uma bebida popular. Vinho era uma bebida popular, né? Então hoje ele tomaria cerveja, ele trocaria uma ideia com as pessoas e tal. Ia falar, faz isso não, que não é legal, ou deixa essa mulher aí. Eu acho que seria um cara esse Jesus que eu acredito. E Paulo Freire também foi um cara cristão, entendeu? Inclusive, as pessoas que querem falar mal da teoria do Paulo Freire utilizam exatamente esse aspecto, falando, o cara é um místico, o cara é um cara que tentou fazer religiosismo, e não é verdade. Quando eu fui falar para vocês que a religião me ajudou a me constituir, né? Hoje eu sou, graças à minha vivência da fé, eu fico achando que com Paulo Freire foi exatamente isso, um cara amoroso, um cara que dizia, ele quando começou a desenvolver o método dele, João, pernambucano, classe média e tal, não era pobre, era um cara de classe média, e aí sofreu quando o pai dele morreu, aí teve que ir lá para o Recife e tal, então uma vivência com algumas, né? Com algumas privações, mas não era um cara pobre e tal. Aí ele é um cara pernambucano, um cara inteligente, um cara legal. Aí ele, advogado, começou a achar que precisava fazer alguma coisa ali nos arredores dele, entendeu? Coisas ali para o próprio povo nordestino, que era um povo que não era alfabetizado. Aí ele criou um método que ele alfabetizava as pessoas em 50 dias. Ele prometia alfabetizar as pessoas em 50 dias. Aí ele juntou uma galera, um monte de amigo dele, parça, né? E aí foi fazer isso. O governo, na época, se interessou, né? Antes do golpe 4 e tal, então, inclusive, ele foi preso também. Mas antes do golpe de 64, o Paulo Freire, o próprio governo se interessou pelo método dele e começou a aplicar em alguns lugares. E ele era tão legal que, para que os agricultores não se sentissem menosprezados, porque ele era um doutor, né? O povo até hoje chama advogado de doutor, imagina lá na época, né? Chegava lá o povo doutor e tal. Aí ele, para não constranger as pessoas, ele dizia... Eu sei, eu conheço muita coisa, mas você também conhece muita coisa e tal. Então, me ensina. A sabedoria popular, né? Me ensina como é que é o plantio. Eu não sei plantar, eu não sei qual que é a safra correta, eu não sei
quanto tem que fazer de buraco no chão, eu não sei como é que tem que aguar. Então ele fazia essas trocas com o povo mais simples, mais empobrecido. E aí foi assim que ele começou a se ligar com as pessoas, entendeu? De falar, me ensina isso que eu te ensino o que eu sei. Aí começou a trocar, né? Então o método do Paulo Freire é muito disso, de ninguém é uma tábula rasa, ninguém não tem nenhum conhecimento, todo mundo tem alguma coisa para trocar. E aí o método preconiza isso, que as pessoas elas não vão aprender naquele método tradicional lá do A, B, C e tal. Ela aprende constantemente, ela está em constante aprendizagem, ela vai o universo de letras e números é constante na vida das pessoas, então o conhecimento tem que ser uma coisa leve, uma coisa harmoniosa, que respeite as eu vejo muito habilidades. isso nas ecovilas. Eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas sobre ecovilas, sobre sociedades alternativas, assim, né? O pessoal fica em outros Ó, lugares. quem Assim, abraça, Vitor, ó quem abraça a árvore aí, ó. Então. O Haribon. Pior que não, eu sou mó soldado do capitalismo aqui, trabalhando com marketing. Só que eu sou muito curioso, cara. Eu sou viciado em informação. Viciado. E eu gosto muito de qualquer coisa aleatória. Sabe a aleatoriedade? Você tá na cama, fala assim, putz, que será? Como que será que fazem sei lá, negócio de água, tratamento de água, né? Um negócio assim, aparece na minha cabeça essas coisas. Aí eu tava dando uma olhada, né? E é muito isso. E eles fazem muito de intuição, de coisas manuais, né? De você ter ensino manual pegando, fazendo com ferramenta, com essas coisas, né? Porque falam que as crianças que estão crescendo, né? Elas vão ter dificuldades motoras futuramente, né? Porque elas não estão acostumadas a lavar uma louça, só estão pegando no celular, então elas vão ter dificuldades motoras, de equilíbrio e tudo mais. Então isso tem muito sentido nisso que você falou, né? Do aprendizado e além do ABCD, né? Fran, e falando aqui, né? Já vou puxar outro gancho aqui, falando em trabalho manual e tudo mais, eu fiquei sabendo que você é um baita cozinheiro também, hein? Eu gosto, hein? Cozinheiro de mão cheia. Eu gosto de cozinhar e tem sido as minhas válvulas de escape. Cozinhar, entendeu? Eu sempre gostei, mas com o lance da pandemia se acentuou, porque inclusive a gente não vai em restaurante, né? Então, você quer comer uma comida diferente, faça, viu, meu filho? Faz em casa e tal. Exatamente. E aí, eu gosto. O meu irmão é chefe de cozinha de verdade, né? Eu só brinco, eu não levei como profissão, mas eu ainda quero, sabia? Eu ainda quero trabalhar com comida e tal, porque eu acho que comida é uma coisa tão sublime. Ah, por quê, cara? Quando chega alguém na sua casa, você pode, sei lá, pelo menos um biscoito, bolacha com café, você vai querer servir para a pessoa, entendeu? Não tem nada aqui, mas vamos fazer alguma coisa, uma fruta. Você vai querer dar alguma coisa para alguém que está na sua casa. Então, eu acho que comida, cozinhar, também há uma socialização ali, né? Ao redor da mesa a gente faz amigos, né? Então, de novo, a gente só quer comer porque a gente gosta, então chama a cozinha. E aí eu uso muito a cozinha dessa maneira, cozinho para as pessoas, para os amigos e tal, né? Nesse sentido também, entendeu? Pessoas que eu gosto e tal, então, vem aqui em casa que a gente vai fazer uma comida, uma coisa diferente e tal. Eu cozinhei para um cara que eu quero muito que eu cozinhe de novo e que a pandemia acabe para cozinhar novamente para esse cara. Eu posso falar para quem foi? Claro. Com certeza. Luiz Inácio. Cozinhei para Luiz Inácio. Fiz uma moqueca para ele, uma moqueca que eu chamo, inclusive, moqueca do Lula. Aí que legal. Eu coloquei o nome de moqueca do Lula. E aí foi bem bom fazer uma peixada. Poxa, que legal, cara. Mano, que baita oportunidade também. Ainda ele gostou e quer que você faça de novo. Aí, ó. E pro Fernando Haddad, eu só cozinho para quem pro Haddad. Eu acho uma pena tão grande a galera não ter escolhido o professor, entendeu? Eu acho que teve todo esse antipetismo que também a gente precisa olhar com muito cuidado, precisa pensar o que aconteceu. Mas poxa, a gente tinha o Fernando Haddad, que era um cara tão legal, tinha a Marina Silva, tinha, sei lá, o Alckmin, entendeu? Tinha tantas outras opções que não precisava ter escolhido o mais abjeto, entendeu? O Lixonaro. E foi com um discurso tão raso também, né, cara? Isso que é o pior. Foi com um discurso tão raso, o cara não foi para nenhum debate.
Foi esquisito. Falando em Lula, eu vi que você também você é um pianista, né? Pianista? Tem mais algum? Você toca teclado? Não, onde que você viu? Onde você viu isso? Eu tinha visto que você compartilhou, não compartilhou? Não, mas aquele vídeo não era meu, não era eu tocando, não. Eu já falei assim, nossa. Furada, aí deu furada. Não, porque eu não tava mostrando o rosto, é porque eu não tava mostrando o rosto. Produção. Alô, cancela, corta, Boninho, corta. corta aqui, Boninho. Manda pra 18, Boninho. Não, porque eu não tinha visto o seu rosto, eu achei que era você tocando, mas era só eu achei que você tava fazendo a piada ainda, eu achei mais genial ainda. Não, eu falei assim, cozinheiro, tá... E mais o que ele faz? Eu pulo de paraquedas também, vez em vez. Meu, ia ser genial. Eu não toco nada, cara, nada. Eu não tenho muito ritmo, entendeu? Então, eu sempre quis... Você quando eu era... errado a música, né? Que todo mundo cantando, você tá lá em outro tempo, né? Não, é quase isso. Mas, assim, tocar instrumento eu sempre achei muito bonito. Violão, o próprio piano e tal. Eu tenho amigos que tocam. Eu acho genial. Mas aí eu fui usar minhas habilidades para outras coisas. Cozinha, para outras coisas. E aí não... Mas eu queria... Não sobrou, né? Não sobrou. Inclusive, Fran, pode falar pro Lula que ele tá convidado também pro podcast, tá? Se ele quiser vir bater um papo com a gente Haddad. Olha... Aí cresce, hein? Aí cresce, hein? A gente combina, após pandemia aí, a gente combina uma muqueca e um podcast. Aí sim. Pode muqueca. É o novo podcast que a gente vai fazer agora. E eu vou dizer que o Lula... primeiro que a gente conhece o filho... Sabe os caras que eu falando lá do Lulinha, que é dono da Friboi, dono da Oi, Mentira, a gente convive, a gente conhece, a gente come junto, entendeu? Então, tem umas fake news que a gente fala, caraca, não faz nenhum sentido... Vai pelo menos já que você quer inventar, inventa alguma coisa que tenha pelo menos... Razoável, né? Uma coisa razoável. Seja razoável e tal. Não é verdade. Então, a gente convive. É tudo isso para dizer que eu vou fazer chegar nele, entendeu? Vou fazer chegar e falar, Luiz Inácio, não vou falar com ele, porque eu não falo com ele, eu falo por outras pessoas. Mas aí eu vou falar, tem uns meninos aí bons, uns meninos bons aí que estão lançando a galera. Os meninos bons. E fala que depois que ele sair daqui, pode ser que ele já sair elegido presidente. Pode falar, porque depois, aqui é o trampolim. Aqui é o trampolim dos artistas. Aqui é exatamente o trampolim dos artistas. Amém. Nossa, aqui é tipo a Fazenda, sabe? Aqui é o trampolim do povo. Big Brother. É o trampolim do povo. Todo mundo que vem aqui conversar com a gente, depois tá super bem. É verdade. Aí, amém. Não sei se é porque eles falaram aqui, não sei se é porque a gente traz essas energias positivas aqui pra galera. Deve ser uma junção de tudo isso. Pode ser. De tudo isso. Tomara. Então, pessoas que vamos colocar no Media Kit. Vamos colocar no Media Kit. O que você oferece? Positividade, harmonia. Se precisar, a gente abraça a árvore sem problema. Abraça. Sim. Ô, Vitor, mas você toca? Então, eu tento minha vida inteira, né? Eu tenho tentado faz uns 10 anos. É mó mentira, o cara toca pra caramba e fica sendo humilde. Não, pior que eu só tô na tentativa mesmo. Eu parei já tem um tempo já de tentar, mas eu tenho a vontade de voltar. Pelo menos a guitarra aí que você tá vendo pendurada, e eu tenho um baixo aqui também, eu pretendo retomar aí os estudos e me dedicar de verdade, né? Porque na real, nunca me dediquei de verdade, nunca peguei, sentei, estudei e fiz acontecer, né? Toca para os nossos ouvintes, vai, toca. Agora não dá, os vizinhos estão dormindo, não vai dar certo. Falar em vizinho, o meu vizinho aqui, que é nosso amigo, a gente já conhecia antes de mudar para cá, ele é luthier e ele faz guitarras. Legal. Ele faz. Convida ele pro podcast. Outro convidado. Mais uma pessoa. Luthier, nossa, meu sonho falar com o Luthier. Eu queria muito entender. O Fran já vai fazer 3 pontos pra gente. Como é que chama? Fábio? Do Fábio, do Lula Luthier, e do Luthier. E do Haddad também, ele falou, né? Ele meteu aqui, né? Ele meteu aqui. Combinado. Não sei, talvez seja um pouco mais fácil o Fábio e o Lucas, tá bom?
Tá tudo tranquilo. Suspeitei desde o princípio, mas tudo bem. Ô, Fran, mandaram umas perguntas pra você. É mesmo? Mandaram umas perguntas. Essa pergunta é muito doida, mas talvez pode ser que você saiba, pode ser de um conhecido seu. Quem são os lobisomens da vida real? Nossa, Karina! Ah, que bonitinha. Karine e o Luquinhas, essa turma. A gente viajou lá para o Saco do Mamanguá, que é um lugar que, se vocês não conhecem, precisa conhecer, porque é Aonde incrível. fica? Paraty. Paraty? Ah, eu tava lá em Paraty. Paraty-Mirim. Você precisa ir até Paraty-Mirim e tal, e de lá pega um barquinho e chega em 15, 20 minutos, você chega num paraíso. É algo o que mais se aproxima de um fiord brasileiro e tal. É lá o Saco do Mamanguá, montanhas e o mar ralinho, um lugar assim incrível. E a gente ficava, de noite não tem celular e tal, a gente ficava brincando de várias brincadeiras, cartas e tal, valendo, e aí a gente tinha um jogo que chama Lobisomem, vocês conhecem, não? Eu conheço. Não. Aí é um jogo muito legal, que aí são várias pessoas, tipo aquele detetive de antigamente. Sei qual que é. Tem várias ramificações desse mesmo jogo aí, é bem legal. Sim. E aí a gente brincava. E eu era assim, a Karine diz isso, né? Eu não acredito e acho que era um baita exagero. Mentia com uma facilidade, entendeu? Que ela falava, cara, não, ele tá falando a verdade. Gente, eu apoio ele. Ela comprava as mentiras, aí depois ela falava, meu, você me enganou. Então várias. Ela falava, não, agora ele tá falando a verdade. E tal. E depois ela descobria que era mentira, ela falava, gente, eu não quero mais conviver com você. E aí, por isso a coisa do lobisomem aí. É isso. Tem uma outra pergunta que acho que a gente já respondeu, né? Sobre a procura de psicólogo, se aumentou ou não, acho que a gente já respondeu. Se você não ouviu, se você não estava prestando atenção, volta e ouve de novo, né? Que ajuda a gente também. E tem um monte de gente fazendo atendimentos solidários, viu, ô João? Você falou do lance. Solidários? Que legal. Depois eu até posso passar para vocês, para de alguma maneira vocês compartilharem o link e tal, porque fizeram. Claro. Teve uma galera que juntou, né, sistematizou num postzinho só. Vários terapeutas e grupos que estão fazendo atendimento solidário, porque é isso, a galera está sem grana, ainda bem que a psicologia não é mais elitista como era antigamente, entendeu? Que só quem podia fazer era quem tinha muito dinheiro. Não, agora é acessível, mas ainda mesmo assim algumas pessoas não podem pagar. E existem canais também, não tem, de telefone que você pode ligar? Por exemplo, se existem você tivesse canais também. Eu acho que o CVV, cara, é um trabalho tão sério, mas não são psicólogos, né? CVV são voluntários, que é o Centro de Valorização da Vida. Eu acho que é um trabalho bem sério. O CVV é um trabalho bem sério que eu gosto e acho que vale a pena, na iminência ali de uma angústia da pessoa precisar conversar e tal, acho que vale a pena se ligar para o CVV. E aí é isso. Tem gente que só precisa falar, né? Então, se você quer falar, tem quem te ouça, né? A gente brinca assim, cara, mas tem um monte de gente solitária. Um monte de gente solitária, cara, um monte de gente solitária. Eu morava num prédio antes de vir para cá, que tinha várias senhoras e tal, e aí a galera solitária, a galera te encontrava, trocava uma ideia e tal, e aí você fala, meu, é muito doido isso, né, da gente estar numa megalópole como São Paulo e ter gente sozinha, né, isso é... A gente ficou, uns tempos atrás eu vi um relato de um cara, de uma discussão que o pessoal estava fazendo no Facebook sobre o envelhecimento do público LGBT, de como que existem pessoas que envelhecem do público LGBT sozinhas, totalmente sozinhas, porque foram excluídas das famílias, porque não teve um parceiro que constituiu o resto da vida. E ele contava a história de um senhor que ele conhecia dentro no prédio dele, que convidava, vira e mexe ele para ouvir disco na casa dele, e ele acabou se suicidando por conta dessa solidão. Então acho também um debate que a gente poderia avançar num próximo podcast, porque realmente é um assunto delicado que precisa ser falado, né? Sim. E tem também um aspecto tão cruel, João, que é idosos LGBTs precisando voltar para o armário, entendeu? Então, o cara conseguiu uma certa emancipação durante a vida inteira dele, aí vai para algum abrigo, vai para algum asilo, vai viver de novo com a família, aí precisa voltar de novo para o armário, porque
essas pessoas não aceitam do jeito que ela é, então isso é muito cruel. Então, além dos aspectos da solidão, tem também outros aspectos que vai punindo essa pessoa, além de ter envelhecido sozinha. Envelhecer, algumas vezes, é uma dádiva envelhecer e vai acumulando, mas outras vezes pode ser encarada como um estorvo, né? As pessoas acham que velho não tem mais desejo sexual, não tem mais vontade, não tem mais opinião, quando na verdade não é nada disso. O cara, o corpo está envelhecendo, né? Mas a minha terapeuta também fala muito disso, porque a gente falava das coisas. Que bom que é fazer aniversário, né? Eu, inclusive, gosto de fazer aniversário, que é um monte de coisa legal. Quando é o seu aniversário? Janeiro, 18 de janeiro. De janeiro. De janeiro. Qual signo eu sou, João? Não vai falar de signo? Aquário? Aquário? Ah, Capricórnio. Capricórnio? Capricorniano. Capricórnio. Mas eu sou amorzinho, viu? Eu sou um capricorniano. Eu namoro há uns 6 aninhos aqui com uma capricorniana. Então você sabe o que você tem em casa, né? Sei. Tem mais E alguma aí? uma última pergunta. Você acha que os veículos de mídia pressionam o desgoverno como deveria? Olha, eu acho que os veículos de mídia vivem, inclusive, dos anúncios do governo, entendeu? Então, alguns conseguem lidar com isso de uma maneira mais emancipadora e tal, outros não. Outros fazem conchavo com o próprio governo, são governistas, tipo a Record e o SBT são governistas, são horrorosos. Você podia, eu acho legal falar sobre as questões de idosos, né? Porque para mim o Silvio Santos é um idoso que envelheceu mal. Ele é um cara cruel demais, cruel com as pessoas. Ele humilha as pessoas e tal. E aí então, mais de contrapartida, a gente tem uma mídia tradicional que às vezes é vendida, que às vezes faz conchavos do governo, mas a gente também tem agora outras ferramentas, as próprias redes sociais, as próprias mídias independentes também conseguem chegar e conseguem ter vez e voz, coisa que a uma certa altura a gente não imaginava que isso ia acontecer. Mas com isso tem também as fake news, né? Então, do mesmo jeito que é legal ter o Zap lá, que faz aqui uma mensagem, manda, daqui 5 minutos essa mensagem está, sei lá, em 50 mil pessoas, tem as fake news que também tem esse poder, né? Então, de você, uma pessoa inventar uma coisa, manda e tal, e ninguém nem vai e verificar se é verdade ou não. Então, também para finalizar, eu acho que a mídia tradicional tinha um pouco esse cuidado, entendeu? Tinha um pouco filtro. A mídia é séria, né? Tem mídia tradicional que é séria, então tinha um pouco filtro de não levar informações muito mentirosas ou ir muito atrás da informação para saber se era verdadeira e tal. E agora com as redes não tem esse filtro, então muita informação não passa ali por um certo cuidado. Eu acho que as únicas vezes a Globo é foda pro bem e foda pro mal, né? Então a mídia é boa pra caramba nas produções, mas também são cruéis, né, em outros aspectos. Lembra daquela escola base lá? Vocês lembram da escola dos caras que foram acusados de serem pedófilos e tal, e aí perseguiram todo mundo, o diretor, o motorista, fizeram um horror e a Globo estava envolvida, porque ela deu manchete. Aí depois descobriram que não era verdade, cara. Caraca. Era verdade, umas famílias lá... É a força deles, né? E aí os caras estão sendo processados até hoje, sei lá, acho que já deve fazer uns 20 anos, quase a idade de vocês aí, ó. Mas foi muito cruel, então aí acho que com isso os caras têm muito cuidado para não dar uma informação errada para depois não ser processado, e acaba com a vida das pessoas, né? Imagina. Nossa, acaba tudo, pedofilia, mentira, cara. Exatamente, não é verdade, tá? Mas depois todo mundo já... Acabou. Imagina. Já era. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem essa cultura do cancelamento tão forte, né? Você ouve uma notícia, nossa, todo mundo parece que vai para cima de você ali de uma maneira que, como se não houvesse amanhã, não te conhece, não sabe da história, leu às vezes uma frase da história e
cai matando, assim, numa maneira que muito cruel, né? Fran, muito obrigado pela sua Muito obrigado. presença. Vocês não têm aquele som de fundo falar. Eu tô conversando com o editor para ele colocar uns efeitos especiais. Ele tá meio. Tá difícil, viu, gente? Convencer. Eu acho que sim. Se o público pedir, ele vai se comover. Exatamente, sabe? porque o editor não só edita, né? É o Vitor? Sou eu. É O editor sou eu. O editor, o contato com os convidados, os posts do Instagram, tamo aí, né? A gente eu só vim aqui falar e me aproveitar da fama e do trabalho do Vitor mesmo. Exatamente, o João só tá aqui se aproveitando no momento, ele escreve ali uma descrição do convidado e é isso. Fico falando aqui sem parar. Fica falando. O resto sou eu. Mas tá bom, é isso aí, faz parte do Desrampa Independente, né? Fran, muito obrigado por esse papo, foi muito bom, adorei demais. Você é um cara sensacional e espero que muitas pessoas ouçam aí nosso papo. Querido. Eu queria que você desse, eu ia até falar para você dar uma última frase, uma palhinha, né? Aquele fechamento bonito, sabe? Aquele que vai ficar um corte bonito que as pessoas vão falar assim: caralho, esse cara tá manjando, esse cara tá bom, vou ouvir. Eu sou muito emotivo. Eu estava pensando aqui uma coisa, mas se eu enveredo por esse caminho, aí eu finalizo chorando, então não vai rolar, né? Vamos finalizar com alegria. Mas eu queria dizer que há de passar, entendeu? Embora a gente está nesse momento muito duro, muito difícil, a gente precisa ter esperança em dias melhores, precisa acreditar que... E não é uma crença esquizofrênica de... Tá tudo foda mesmo, tá tudo muito ruim mesmo, mas a história da humanidade tem nos provado que a gente passou por momentos muito cruéis na história da humanidade, mas a gente conseguiu depois se ressignificar e voltar num estágio minimamente aceitável. Então, há de passar, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo há de passar, esse governo há de passar, entendeu? A gente vai voltar a ter orgulho de ser brasileiro, vai voltar a ter orgulho de vestir uma camisa verde e amarela, porque eles também roubaram os nossos símbolos, né? Foi cruel também, os caras roubaram os nossos símbolos sagrados, crucifixos, símbolos religiosos e tal, e não são deles, é do povo brasileiro, né? Os símbolos nacionais são do povo brasileiro, os religiosos são os religiosos. Então, é isso, queridos. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui com vocês. Amei trocar essa ideia com vocês. Me chamem mais vezes. Eu juro que eu me controlo, e aí vocês podem me brifar. Eu só falo o que vocês quiserem, eu sou obediente. Mas eu gostei Não, a muito. gente quer polêmica. A gente quer que seja natural também, não tem essa. Fala o que vem no coração aí, o que dá na telha. Lógico, é só falar. Com certeza. Não, que bom. Gente, obrigado, gente. Quem tá ouvindo aí, muito obrigado. Vocês são o nosso combustível aqui. Voltem sempre, a casa de vocês. Por favor. Beijo. Falou. Um abraço.